Então avancemos para os outros temas que os jornais trazem. Para começar, os 100 dias de governação. Uma conferência de imprensa, a primeira nestes moldes, em vários anos da independência. Como jornalista, Sra. Casimiro, como é que viu o desenrolar da conferência de imprensa com Carlos Feijó como o pivô principal? De facto, a primeira avaliação, de facto, a fazerem um encômio, é uma felicitação, um parabenizar deste passo. Mas é evidente que nós não vamos maçar os ouvintes com a bajulação dos bons gestos. Há que reconhecer os bons gestos, mas é preciso avaliá-los, aquilatá-los, para que os seus aspectos positivos possam ser não só salvaguardado e afirmado e melhorado, e os aspectos negativos recuar, porque isto é sim o progresso. E eu recomendo a muitos leitores de ler bem o artigo do Semanário Angolense, que fez uma avaliação muito boa, muito equilibrada, muito objetiva sobre isto. Eu adiro completamente às apreciações críticas que fez, no sentido e que são muito positivas, porque tomadas em consideração pelos autores desta bela iniciativa, continuo a insistir, uma bela iniciativa, pode vir, portanto, a termos um figurino muito melhor. E eu, aliás, também vou dedicar este ponto uma visão, aliás, que já está na forja neste momento, sabe que é uma coprodução, mas já está na visão, já está na forja, esta crônica, a visão jornalística, será dedicada a este tema. Claro que vai abundar no mesmo sentido crítico que os colegas, mas vamos também reconhecer, não só reconhecer do lado dos organizadores, nós também vamos dizer também os aspectos críticos que nós notamos por parte de nós próprios jornalistas que participamos. Porque houve timidez eu senti que houve uma certa inibição ainda, fruto provavelmente da surpresa e fruto da primeira instância, para evitarmos de colocar as questões que chocam, as questões que incomodam. Bom, ora, isto não é responsabilidade do conferencista, isto é responsabilidade do jornalista. Se os jornalistas soubersemos bem colocar as questões, e seja qual a natureza dela, os conferencistas não terão mais. Mas como fizemos a forma como nos apresentamos, claro, tivemos este quase show a Messi do principal conferencista. Mas não será também a habilidade deste jurista e reconheço que ele brilhou a Messi de Barcelona, como não parece no passeio barcelonês, estivemos lá. Mas parte do talento dele, claro, há que reconhecer, mas parte também das nossas falhas dos jornalistas. Que não, e a nossa colega tem que colocar a questão mais importante, também nem o soube colocar devidamente. Mas seja como for, bom, a habilidade do conferencista permitiu que não só fizesse o reparo sobre a incorreção, mas também desse o ponto de vista dele, bom, controverso, pois claro, mas permitiu-lhe uma melhor gestão, de facto, desta pergunta. Mas, de facto, temos que felicitar os ministros do Estado. Há quem preferia até que fosse o próprio presidente, ou o vice-presidente. Pode ter a sua razão, mas considerar já, de facto, esta inovação por parte dos ministros do Estado. Estão de parabéns. Penso que o novo secretário para a informação, que deve ter jogado algum papel muito importante na promoção desta conferência. E estamos todos de parabéns, até o nosso povo, que pela primeira vez beneficia assim, de uma oportunidade de ouvir contas. Mas não são bem os 100 dias, porque os 100 dias era mais 80 dias. Os 100 dias creio que vão se completar dentro de 10 dias. E os 100 dias creio que nós, como jornalistas, teremos também a oportunidade de fazer as nossas avaliações. António Ventura, do lado da sociedade civil, governo e a sua avaliação, a avaliação do seu próprio desempenho nesta conferência de imprensa. Antes gostaria de dar um pequeno contributo em termos de precisão, porque a maior parte dos jornais atribuíram esta conferência de imprensa usando a expressão governo. Em termos práticos, à luz da Constituição da República de Angola, no seu artigo 105, nós não temos governo. O que existe como órgãos de soberania é o Presidente da República, representando obviamente o Executivo,
a Assembleia Nacional e os tribunais. Tratando-se de uma nova estruturação, obviamente, com o tempo havemos de nos corrigir, mas em termos práticos nós não temos governo como tal. O que temos é o Executivo, liderado pelo chefe do Executivo, no caso, o presidente José Eduardo dos Santos. Quanto à conferência de imprensa, eu penso que a conferência de imprensa não foi mais nada do que senão o cumprimento do dever a que os órgãos do Estado, e no caso concreto o Executivo, têm de prestar contas, seja de que maneira for, aos seus cidadãos. Mas, como já foi frisado aqui, também em todos os jornais, dão nota positiva a esta atitude de abertura ao próprio Executivo em permitir que vários jornalistas dos diferentes órgãos de comunicação social pudessem estar presentes e apresentar os seus questionamentos. E acho que, além do seu lado de avaliação do que foram os 100 ou os 80 dias de governação, ela também constituiu, de alguma maneira, do que pude verificar dos vários jornais, uma conferência de imprensa programática, no sentido de que os representantes do Estado ali presente tiveram que apresentar algumas perspectivas, alguns indicadores que o país precisa alcançar daqui para frente. Não notou, digamos assim, a inclusão de alguns resultados já da própria execução? Notei exatamente o que estou a dizer, é que para além do lado da avaliação, também constituiu, e foi assim que também uma boa parte dos vários jornais nos apresentaram, a perspectiva programática no que concerne às políticas de saúde e educação, às questões de eletricidade e de emprego. E daqui, obviamente, decorrem algumas responsabilidades. Obviamente, o Executivo terá que adequar os discursos à prática, da sociedade civil e a própria imprensa no seu todo, caberá acompanhar e fazer uma monitoria de algumas promessas e de alguns indicadores que ali foram apresentados. E há um aspecto que é muito importante: as informações que foram ali disponibilizadas, quer na área econômica, na área da saúde, devem ser informações de alguma maneira postas ao público, através do site do governo, quando estiver ativo, através de outros meios informativos dos diferentes órgãos do Executivo, dos ministérios, para permitir que os cidadãos que não têm acesso, quer à Rádio Nacional ou aos outros meios de comunicação social, a TPA, possam ter aqueles documentos escritos, possam ter acesso àqueles documentos e relatórios de maneira escrita. E eu acho que o governo também, ou seja, o Executivo também tem que partir para este caminho. Não podemos ficar apenas numa conferência de imprensa, proferir belos discursos com uma boa dinâmica de oratória, mas depois a informação queda-se por ali. E aqui, o meu velho Sônia falou muito bem, é do papel que os jornalistas que sempre que estiverem nesse encontro podem desempenhar, nos questionamentos, a maneira como vão colocar a questão, a busca da verdade em si. E tratando-se de uma primeira experiência, se calhar, quer para os próprios membros do Executivo, quer para os próprios jornalistas, pessoalmente, acho que foi uma iniciativa do cumprimento do dever, porque, como sabemos, temos membros do Executivo que são bastante faltosos nas suas obrigações legalmente impostas, nas suas obrigações. E convenhamos que as portas do Palácio nunca estiveram abertas a todos. Exatamente, a todos. Oxalá a realização dessa conferência vem numa dinâmica de se corrigir essa exclusão que se faz aos diferentes órgãos de comunicação social e que o Executivo cumpra com este dever de, por esta via, dar um sinal de transparência, de abertura e também de disponibilizar informação para todos os cidadãos que estejam interessados, porque estes resultados, quando estão devidamente documentados, também contribuem até para o próprio ensino, os opinion makers, os professores universitários, as empresas, todos os movimentos da sociedade que estiverem interessados em saber quais são as políticas, quais são os indicadores que a sociedade vai tendo, para poder então perspectivar as suas atividades e fazerem programas com bases reais, obviamente tendo como fonte principal informações vindas do próprio Executivo. Muito bem, avancemos para um outro tema, creio que este está já esgotado aqui na nossa análise. Olhamos para o caso SME, com esta condenação, e aqui um pedido de desculpas aos colegas do jornal O País, acabamos por